Vamos lá, turminha. Aconteceu ontem, no dia 10 de novembro, a segunda prova do Enem. Prova de matemática, prova de ciências da natureza. E a gente vai fazer agora de modo sucinto, beleza? De modo bem objetivo, a correção das questões de química. Se você fez essa prova, eu espero que você tenha ido bem. Eu espero que você tenha encontrado nas questões o que você estudou ao longo dos últimos anos, né? Porque o Enem não é um projeto de um ano só. A minha percepção da prova de química comparativa, beleza? Comparativa com anos anteriores, é que a prova foi um pouco mais fácil, tranquilo? Sendo que isso é altamente subjetivo e a percepção de dificuldade e facilidade vai variar de pessoa para pessoa e de afinidades. Com determinados conteúdos, a química é uma matéria muito ampla, o que a gente percebe que é uma tendência do Enem, cada vez mais os conceitos prevalecem sobre os cálculos. Cada vez mais a prova de matemática é de matemática, mas a prova de química ela traz os conceitos da ciência que justificam, né, uma série de transformações e observações que a gente observa. Eu não vou fazer julgamento nenhum de valor, se eu gostei, se eu não gostei, se eu concordo, se eu discordo, porque também eu penso que isso aí assim, é altamente subjetivo. O que eu penso pode ser tão diferente das percepções de outros colegas, né? Apenas eu digo que eu penso, que eu percebi que essa prova foi um pouco mais simples do que de anos anteriores. No geral, foi um pouco mais simples. Beleza? Então vamos lá. A gente está aí no fundo com essa paisagenzinha que vai acompanhar a gente durante essa resolução, que é aqui do cantinho do Forte, né, em Cabo Frio. Se você conhece Cabo Frio, se você é de Cabo Frio, certamente vocês conhecem a Praia do Forte. E vai ficar aqui para dar uma atenuada na tensão do Enem. Beleza? Vamos avançar, galerinha. Eu recebi ontem de um grande amigo, do Silas, a prova cinza. Ele fez o vestibular e ele me emprestou o caderno de questões dele da prova cinza. Por isso, o nosso gabarito, o nosso comentário vai ser todo relacionado à prova cinza. Obrigado, Silas, por ter cedido aí ontem à noite, né, esse caderno. Beleza? Então, se você fez uma outra cor, procure a questão, o enunciado, a ordem das questões, não alterem absolutamente nada, beleza? Só o número da questão que fica diferente, mas as alternativas, né, os distratores, são exatamente os mesmos. Então eu vou na ordem das questões mais próximas à química da prova cinza, beleza? De cara a gente já encontrou na questão 93 uma técnica chamada de cromatografia em papel. Então a questão trazia um enunciado e que falava o seguinte: em que consiste basicamente a cromatografia em papel? Eu vou utilizar um solvente, né, que a gente chama na cromatografia de eluente, e dependendo do nível de afinidade desse solvente com o material que a gente pretende fazer algum tipo de separação, a gente vai perceber que na química a regra básica de solubilidade é semelhante dissolve semelhante, polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Beleza? Mas a pergunta que a questão faz é bem mais simples até. Pergunta o seguinte: do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido? O que vai explicar, por exemplo, a gente observar situações como essa? Se eu utilizar uma canetinha, né, um hidrocor, e colocar solventes diferentes, eu posso em um colocar água, no outro colocar querosene, no outro eu colocar acetona, no outro colocar éter, e eu vou perceber comportamentos diferentes, justamente porque substâncias diferentes interagem de forma diferente, é uma regra de solubilidade. E a pergunta aí foi: o que justifica essas observações? Por que é possível observar isso aí? Porque no papel, na celulose, existe capilaridade, exatamente. Então, a letra D vai ser o gabarito da questão 93, que permite a migração aí desses corantes pela capilaridade do papel, beleza? A cromatografia é um dos métodos até considerados modernos por existirem cromatógrafos ultramodernos e, ao mesmo tempo, são métodos um pouco mais antigos e extremamente eficientes de separação de misturas. Aí, galera, depois dessa questão, que o gabarito foi letra D, eu peço a atenção de vocês na questão 95. A questão 95 a gente vai comentar de um modo um pouquinho mais lento, porque ela foi a questão que envolveu o cálculo nessa prova. Exatamente, essa questão foi a questão que realmente teve que
Certamente o aluno que fez essa questão do início ao fim usou mais do que os 3 minutos médios de prova, até porque isso é uma média, não quer dizer que todas as questões você só vai usar 3 minutos. Beleza? Então eu vou fazer a leitura da questão e a gente conversa sobre. Um dos parâmetros de controle de qualidade de polpas de frutas destinado ao consumo como bebida é a acidez total expressa em ácido cítrico, que corresponde à massa dessa substância em 100 gramas de polpa de fruta. O ácido cítrico é uma molécula orgânica que apresenta 3 hidrogênios ionizáveis, ácido triprótico, e massa molar 192 gramas. O quadro indica o valor mínimo desse parâmetro de qualidade para polpas comerciais de algumas frutas. Muito bem. Então diz o seguinte, ó, a acerola tem que ter no mínimo 0,8 gramas de ácido cítrico em cada 100 gramas de polpa. O caju tem que ter no mínimo 0,3 gramas de ácido cítrico em cada 100 gramas de polpa. E assim por diante. Ó. O cupuaçu 1,5, a graviola 0,6 e o maracujá 2,5. Beleza, turminha? Então qual é a questão? Qual é o mínimo de massa de ácido cítrico? Muita atenção nas unidades, que isso aqui foi tudo uma brincadeira de unidade. Muita atenção. É a massa do ácido cítrico em cada 100 gramas de amostra da polpa. Beleza? A gente tem que ter uma referência de quantidade da polpa para poder fazer um comparativo. Então a tabela diz para cada 100 gramas de amostra da polpa. Vamos lá. A acidez total expressa em ácido cítrico de uma amostra comercial de polpa foi determinada. No procedimento adicionou-se água destilada a 2,2 gramas da amostra. Ou seja, 2,2 gramas da amostra, essa massa é bastante importante para a gente. E após a solubilização do ácido, ou seja, adicionou-se água destilada, o ácido foi solubilizado, então a questão afirma, o ácido foi solubilizado, então o ácido foi para a solução, o sólido remanescente foi filtrado. Então nesse sólido permanecente, tinham outras estruturas que não o ácido cítrico, porque a questão mencionou que o ácido foi solubilizado. A solução obtida foi titulada com solução de hidróxido de sódio 0,01 mol por litro, em que se consumiram 24 ml da solução básica titulante. Turminha, preste atenção, o que é titulação? A titulação é um método analítico para a gente poder, através de um reagente que eu conheço a concentração, conseguir calcular uma quantidade desconhecida. Então, a titulação ácido-base é a mais comum, é a mais usual, né, no laboratório. Ela é feita geralmente através da alteração da coloração pelo uso do indicador ácido-base, o indicador padrão é fenolftalina. Beleza, beleza. Mas agora assim, como é que eu vou manobrar esse monte de número que a questão trouxe? Basicamente é o seguinte, galera, quando a questão te conta quanto gastou da base, essa quantidade que gastou da base foi para neutralizar um ácido. Exatamente, a quantidade que gastou da base foi para neutralizar o ácido. A partir daí vai ser o nosso raciocínio. Só para a gente ilustrar, os ácidos provenientes das chamadas, o ácido proveniente das chamadas frutas cítricas é esse ácido aí, ó, é o ácido cítrico. Claro que a gente também tem vitamina C, tem ácido ascórbico, mas o ácido proveniente do texto, por isso que eu tenho aqui frutas diferentes, ó, tem uma laranja, eu tenho aqui um limãozinho e tal, são as chamadas frutas cítricas, frutas ricas em ácido cítrico. Pô, Felipão, mas eu não sei essa fórmula do ácido cítrico. Beleza, você não precisa saber a fórmula do ácido cítrico. Eu apenas estou ilustrando aqui para você essa ideia de que eu tenho um ácido aqui que é um ácido trióico. É porque ele tem 3 carboxilas. Exatamente. Beleza? Então eu tenho uma carboxila aqui, ó, aqui na forma 3D e aqui na forma planar, né? Vamos lá. Eu tenho aqui uma carboxila, que eu tenho outra carboxila, eu tenho outra carboxila. Esses hidrogênios das carboxilas são chamados hidrogênios ionizáveis. Eles se tornarão próton em solução. Show? Por isso que esse ácido é um ácido triprótico. Ele tem 3 hidrogênios que podem sofrer ionização. Aí o detalhe qual é? Esse cara, ele tem 3 hidrogênios que podem sofrer ionização. Então eu tenho que pensar assim, ó, ele é um H3, ele é um triácido. Como a reação está acontecendo com hidróxido de sódio é uma monobase,
é uma base de metal alcalino, eu preciso fazer esse ajuste. E essa aqui é uma pegadinha dessa questão. Tá bom, gente? Relativamente simples, mas é uma pegadinha. Por quê? Quando eu penso em reação de neutralização, meus alunos sabem disso, o foco qual é? Eu tenho que igualar hidrogênios e hidroxila. Exatamente, hidrogênios e hidroxila. Para neutralizar, o número de H+, tem que ser igualado pelo número de OH-. Então, se cada molécula do ácido possui 3 hidrogênios, para cada molécula do ácido, eu preciso de 3 moléculas da base, para que eu tenha 3H e 3OH. Show? Claro que, para cada 1 mol de moléculas do ácido, eu preciso de 3 mols de moléculas da base. E esse é o nosso ponto de partida. Aí a questão diz para a gente o seguinte, ó, a amostra, eu vou desenvolver essa questão aqui no slide mesmo, vocês vão conseguir acompanhar. A amostra tinha 2,2 gramas. Ótimo. Quanto gastou do hidróxido de sódio? 24 ml. Passando isso para litro, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Não preciso colocar em notação científica por enquanto, que a gente está desenvolvendo o cálculo. Concentração molar, 0,01. Percebam que eu tenho aqui duas casas, portanto é 10 elevado a menos 2. E a massa molar do ácido cítrico mencionada na questão, 192 gramas. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar determinar qual é o número de mol do ácido existente. Lembrando que essas questões a gente tem caminhos diferentes para resolver, beleza? Se você pensou de outra maneira e se você acertou, ou se por acaso você viu outro professor pensar de outra maneira que também acertou, tá ótimo, não tem uma rota apenas, não tem uma possibilidade. Eu penso que quando você foca no mol, você minimiza possibilidades de erro. Essa é a minha estratégia. Então, cálculo do número de mol do ácido na amostra. Como que eu vou saber o número de mol do ácido na amostra? Esse número de mol é desconhecido, mas o da base é conhecido. Então, eu vou partir do número de mol da base para chegar no número de mol do ácido. Observem que molaridade é número de mol sobre volume. Então, qual é o número de mol da base? O número de mol da base vai ser, basta eu passar o volume multiplicando, o número de mol da base vai ser a molaridade vezes o volume. Ó. A molaridade está aqui, a concentração molar, 10 a menos 2. O volume está aqui, ó, 24 vezes 10 a menos 3. Então, essa quantidade aqui, ó, que é o numerador, é o número de mols da base. O número de mols do ácido tem que ser 1/3, porque ó, a proporção é de 1 para 3. Se a proporção é de 1 para 3, a quantidade que eu tenho da base do ácido eu vou ter 1/3 apenas. Beleza? Então, pego isso tudo aqui e divido por 3. 8 vezes 10 a menos 5 mol é a quantidade de ácido nessa amostra. Só que a amostra tem apenas 2,2 gramas. Galerinha, questão difícil, tá bom? Fique tranquilo que essa questão aqui é difícil. A amostra tem apenas 2,2 gramas. Aquela tabela que a questão oferece é para amostras de 100 gramas. Então, eu penso, ó, tem 8 vezes 10 a menos 5 nesses 2,2 gramas. Se tivesse 100 gramas, qual seria a massa? Aí eu encontraria essa massa aqui, ó, 363,6. Beleza? Multiplico por 100 e divido por 2,2. Uma regrinha de 3. Sendo que agora eu vou passar esta quantidade de mol para grama. Porque a tabela não está em mol, a tabela está em grama. Como a questão diz para a gente que 1 mol do ácido cítrico tem 192 gramas, ó, cada mol do ácido cítrico tem 192 gramas. Então, essa quantidade aqui, esse número, claro que a gente poderia fazer arredondamentos durante a questão, beleza? A gente vai encontrar um valor Y e esse valor é em torno de 0,7, é 0,698, em torno de 0,7. Quando a gente vai para a questão, o que a gente vai perceber, galera? Observem agora no detalhe, quando a gente vai para a questão, o que a gente percebe é isso aqui, ó. Vamos lá, voltei um pouquinho demais, ó. Eu tenho 0,7. 0,7 é inferior à acerola, é inferior ao cupuaçu e é inferior ao maracujá. Porém, é superior ao caju e é superior à graviola, beleza? É superior ao caju e é superior à graviola. Então, caju e graviola, a amostra analisada pode ser de qual polpa de fruta? Pode ser de caju ou pode ser de graviola, porque tem mais do que a quantidade mínima para o caju e tem mais do que a quantidade mínima para a graviola. Se fosse de alguma outra fruta,
estaria em desacordo com a tabela, teria um teor de ácido cítrico menor do que o mínimo recomendado. Beleza? Gabarito letra C. Questãozinha dificinha, né? Não é uma questão simples. Por outro lado, turma, foi a única questão dessa prova que envolveu cálculo. Basicamente, a que envolveu cálculo mesmo, um pouco mais denso, foi essa. Questão 98, galera. Falei na noite do sábado, véspera da prova, sobre transesterificação. Exatamente. Falei, quem me acompanha viu. Falei sobre transesterificação. Transesterificação é você pegar um éster e transformar em outro éster. Transesterificar é você pegar um éster e transformar em outro éster. E como que ocorre a reação de transesterificação? Um éster reage com álcool, gerando um outro éster em um outro álcool. Beleza? Então essa questão foi tão simples, galera, tão simples, porque a pergunta que foi a seguinte: o composto A vai ser qual desses 5 aqui? Gente, a transesterificação, ó, isso aqui é um éster, ó, dupla O, isso aqui é um éster. Eu tenho COOC éster. Isso aqui é o etanodiol, né? Isso aqui é um álcool. Então, como é que é essa história, gente? Éster mais álcool, éster mais álcool. Beleza? Éster mais álcool, éster mais álcool. Tá ótimo. Isso aqui só pode ser um álcool. Metano, metanol, éter, ácido anidrido. Gente, só pode ser um álcool. Portanto, letra B é o gabarito. É o metanol. Basta você entender que isso é uma transesterificação. Bem tranquila, né, galera? Vamos lá. Questão 101, galerinha. Pessoal que me acompanha, meus alunos em sala de aula, sabe que nas questões de lei de Hess, qual é a dica? Foca no ΔH. Não fica se estressando aqui com a equação, não. Foca no ΔH, perdão. Nessa questão especificamente, turminha, ele não está te dando aquela equação padrão, a equação que vai virar referência para a gente comparar. Perdão. De modo explícito. Essa equação ela está escondida no texto. Vamos lá. Glicólise é um processo que ocorre nas células convertendo glicose em piruvato. Durante a prática de exercícios físicos que demandam grande quantidade de esforço, a glicose é completamente oxidada na presença de O2. Entretanto, em alguns casos, as células musculares podem sofrer um déficit de O2 e a glicose ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Gente, ó, a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. 2 moléculas de ácido lático. As equações químicas para a combustão da glicose e do ácido lático estão representadas abaixo. O processo anaeróbico é menos vantajoso energeticamente, por quê? Então, turminha, como é que seria essa história aqui de modo simplificado? Glicose, reagente. O ácido lático, ó, COOH, ó, isso aqui é um ácido carboxílico, né? O ácido lático é esse cara aqui. Se a glicose tem que ser convertida em ácido lático, a glicose permanece como reagente e o ácido lático tem que virar produto. Vou repetir. Se a glicose tem que ser convertida em ácido lático, a glicose permanece na posição de reagente e o ácido lático tem que virar produto. Além disso, diz que a glicose vai ser convertida em 2 moléculas de ácido lático. Portanto, eu preciso inverter a equação do ácido lático. Além de inverter a equação do ácido lático, eu vou dobrar, porque eu preciso produzir 2 e não somente uma molécula do ácido lático. Então, isso aí, galera, é a aplicação da lei de Hess. E a lei de Hess, a gente sabe que ela é muito simples. Basta a gente pensar o seguinte: aquilo que eu fizer com a equação, eu faço o mesmo com o ΔH. Exatamente. O verbo que eu conjugar para a equação, eu conjugo para o ΔH. Inverti a equação, inverto o sinal do ΔH. Dobrei a equação, dobro o sinal do ΔH. Então, basta pensar isso aqui, turminha. A primeira equação, que é da glicose, eu não vou fazer nada. Eu vou mantê-la. Então, se lá está menos 2.800, vai permanecer menos 2.800. Já a segunda equação, eu preciso inverter e dobrar, porque eu preciso produzir não somente uma, mas 2 moléculas. Ao inverter, o negativo virou positivo. Ao dobrar, o 1.344 vai virar 2.688. Qual é o saldo disso aqui? O saldo disso aqui é menos 112 kJ. Como o saldo disso aqui é menos 112 kJ, eu vou falar que libera, porque na termoquímica, sinal negativo não tem muita importância matemática, ele tem importância de indicar se o processo é endo ou exotérmico, se absorve ou se libera.
Então, se é menos 112 o saldo, quer dizer que ocorre a liberação de 112 kJ para cada mol de glicose. E claro que ele é menos vantajoso energeticamente, porque observe só, enquanto a oxidação aeróbica, ou seja, a oxidação da glicose na presença de oxigênio libera menos 2.800, na ausência de oxigênio, se a gente fizer o somatório dessas equações, a gente vai ver que o oxigênio é cortado, seria uma transformação anaeróbica, libera apenas 112. Por isso é menos vantajoso energeticamente, porque libera muito menos energia. Mas a moral da história, o que você tem que guardar da lei de Hess é que você trabalha com o ΔH. O verbo que você conjugar para a equação, você conjuga com o ΔH, que vai dar tudo certo. Vamos à frente, galera. Vamos que vamos. Questão 105, uma questão de fundamento de química básica, uma questão de atomística, falando sobre o modelo atômico de Dalton. Lembrando aí, turminha, o seguinte: Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr são assuntos recorrentes, nas provas de química, beleza? E eu tenho aí pelo menos uma questãozinha todo ano falando de atomística, importante você saber dessa turminha aí. Então a questão pergunta o seguinte, lá no comando dela, com base no modelo atômico que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? Então o primeiro postulado dizia: a matéria é constituída de átomos indivisíveis. Então, a gente sabe pela fissão nuclear que o átomo pode ser quebrado, né? Fissurado. Então, esse postulado caiu. 2. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as outras propriedades. Pegou pesado, né, galera? Idênticos em massa não são porque existem isótopos, né? 3. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. Essa questão de tornar a ideia da massa de modo peculiar um diferencial foi uma furadinha. Por quê, galera? Observem só, existem átomos de elementos diferentes que possuem exatamente a mesma massa. São os isóbaros. Então, a letra B não vai. Questão 4, postulado 3 não rola. Postulado 4, os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm suas identidades. Na maioria das reações, isso é verdade. Porém, ocorrem as reações de decaimento radioativo, beleza? Principalmente isso vai acontecer com partículas cujos número atômicos são superior ao número atômico 92, ao número atômico 82, ao número atômico do chumbo, né? Então, a partir do bismuto até o urânio, esses elementos são radioativos e eles sofrem desintegrações, emitindo alfa, emitindo beta, e essas desintegrações geram a chamada transmutação nuclear. Um átomo se transforma em outro átomo. Portanto, esse postulado 4 também não rola. Por quê? Porque eles não mantêm sempre suas identidades. Um átomo um elemento químico pode se transformar em outro elemento químico. Show de bola? Transmutação nuclear, radioatividade. Show? As leis de Soddy e de Fajans tratam muito bem disso. Portanto, sobrou o quinto, né, galera? Átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos em proporções de números inteiros, pequenos, para formar compostos. Então, gente, nada mais é do que isso aqui, né? Para cada molécula de água, eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Proporções inteiras para formar moléculas. Se eu quero formar 2 moléculas, eu preciso de 2 kitzinhos, né? 2 kits desse, 2 kits desse. Então, são proporções inteiras, de tal modo que o postulado 5, galera, tá valendo. O metano é um carbono para 4 hidrogênios. O gás carbônico é um carbono para cada 2 oxigênios. E assim, beleza. Tranquilão, galera? Show? Vamos avançar. Tem ali que não ficou muito legal. Beleza? Gente, questão 108, a gente vai passar rapidinho. Questão 108 fala do cálcio. A questão brinca com a ideia do cálcio e do estrôncio estarem na mesma família da tabela periódica. Cálcio e estrôncio, eles são metais... o estrôncio, né, faz parte dos metais alcalinos terrosos e ele está justamente abaixo do cálcio. O cálcio tem número atômico 20 e o estrôncio tem número atômico 38, né, 18 a mais. Beleza? Aí a questão pergunta o seguinte: ao entrar numa cadeia alimentar da qual o homem faça parte, em qual tecido do organismo humano
o estrôncio será acumulado de modo predominantemente, não está falando exclusivamente, predominantemente. Turminha, então, só para a gente dar essa ilustrada, geralmente nas questões de química, quando o cálcio aparece, ou ele aparece associado à estrutura óssea, ou ele aparece associado aos dentes. Quando aparece associado aos dentes, são questões de equilíbrio químico, geralmente falando da hidroxiapatita de cálcio, beleza? Que é o esmalte dentário. Nesse caso, a questão vai falar do tecido ósseo, exatamente, da capacidade que o cálcio tem de se acumular nos ossos. Inclusive, galera, isso aí é assunto bem recorrente, tá bom, gente? No Enem, tendo em vista que a gente sabe que as doenças ósseas, muitas delas são provocadas justamente pela ausência, pela deficiência de cálcio. Vamos embora. Portanto, a letra E é o gabarito, tecido ósseo. Turminha, as mesmas estruturas, exatamente essas estruturas que estão aqui no nosso slide, elas apareceram também sábado, na nossa revisão, a revisão Corujão que nós fizemos, mas num outro contexto. Mas vamos lá. A questão aqui, essa foi uma questão também, gente, um pouquinho maliciosa. Por quê? Porque a questão traz um gabarito que não é um assunto comum no ensino médio. Porém, existem as técnicas de resolução das questões do Enem, galera. E aí que eu gostaria de dar uma ênfase. E gostaria também de defender um pouquinho essa questão, tá? A despeito de eventuais críticas por fazer isso. Observem só. Para a gente resolver uma questão do Enem, a gente tem caminhos distintos, beleza, galera? A gente não tem uma única estratégia. Show? Às vezes você não sabe qual é a resposta certa, mas basta você saber as que estão erradas. E basicamente essa técnica, que a gente chama de técnica do carteado, que é pegar as cartas do jogo ali, ó, e jogar com as cartas do jogo. Então ali você tem o seguinte, ó. Você tem aqui 3 estruturas, beleza? Que são 3 corantes. São 3 estruturas que são 3 corantes. Aí a questão pergunta o seguinte: a propriedade comum às estruturas que confere cor a esses compostos é a presença de, ou seja, existe algo comum a essas 3 estruturas e essa semelhança que existe nas 3 estruturas que é a explicação para que sejam 3 corantes. Eles têm cor por conta dessa característica peculiar em suas moléculas. Vamos lá. A gente vai jogar com as opções. Cadeia conjugada. Caramba, cara, cadeia conjugada. O que é cadeia conjugada, hein? Aí estou me colocando no seu lugar na prova. Pô, não sei o que é cadeia conjugada. Ah, é? Não sei? Então vou para a letra B. Vou para a letra B que eu vou jogar com o que eu sei. Cadeia ramificada. Opa, cadeia ramificada eu sei, pô. Cadeia ramificada é isso aqui, ó. Essa aqui é uma cadeia ramificada, ó. Essa aqui é uma ramificação, essa é uma ramificação. Opa, essa aqui também tem um monte, ó. Opa, essa aqui também tem algumas. Então, as 3 têm cadeias ramificadas. Vambora, beleza. Aí a letra C, átomos de carbonos terciários. Opa, observem só, galera. Observem só. Todas as vezes que a minha cadeia é ramificada, a minha cadeia tem carbono terciário. Esse carboninho rosa aqui, ó, ele é um carbono terciário. Então, se a minha cadeia tem ramificação, ela tem carbono terciário. Portanto, ou estariam certas a B e a C, ou nenhuma das duas pode ser a explicação. Porque a B e a C apontam para o mesmo lugar. De tal modo que a gente já exclui, beleza? B e C saíram de jogada. Turminha, ligações duplas de configuração cis. Opa, ligações duplas de configuração cis. Gente, cis e trans é algo que você, aluno que se preparou, estudou exaustivamente. Então você sabe quando a gente tem esse formato em linhas, no formato de zigue-zague, eu vou ter a configuração do tipo trans. No zigue-zague, eu tenho a configuração do tipo trans. E para ter a configuração do tipo cis, na fórmula em linhas, é comum eu ter esse esquema aqui que eu chamo de barquinho, ó. Esse esquema aqui que eu vou chamar de barquinho, ó. Olha aqui, se eu colocar os hidrogênios, um hidrogênio está para um lado, outro hidrogênio está para o outro. Se eu traçar um plano aqui sobre a dupla, um hidrogênio está para cima, o outro está para baixo. Já na configuração cis, um hidrogênio está para baixo, o outro também está para baixo. Portanto, observem que essa estrutura aqui está tudo em zigue-zague. As duplas não estão em configuração cis.
As duplas estão em configuração trans, portanto, também não vai rolar. Show? Por fim, galera, átomos de carbono de hibridação sp3. Opa, vamos lembrar o que é isso? Você sabe muito bem, ó. A hibridação do carbono pode ser sp, sp2 ou sp3. O carbono sp, ele está ligado a duas nuvens eletrônicas. Ou são duas duplas, ou uma simples e uma tripla, como nesse exemplo. O sp2, que são os carbonos dessas estruturas, eles realizam uma ligação dupla e duas simples. E o sp3 só faz ligação simples. O carbono sp3 só faz ligação simples. Então, observem só, galera. Eu tenho uma série de insaturações. Se eu tenho um monte de insaturação aqui, não é carbono sp3 que é uma característica em comum dessas estruturas. Pelo contrário, eles têm um monte de carbono sp2 por conta das ligações duplas. Dessa maneira, o que eu gostaria de pensar com vocês? Ó? Ramificada não pode ser porque ramificada tem carbono terciário, então as duas opções apontam para o mesmo lugar. Ligações duplas de configuração cis não vai ser, turminha. Por quê? Porque as configurações ali estão no formato trans, não tem configuração do tipo cis. E além disso, eu não tenho um monte de carbono sp3, eu tenho um monte de carbono sp2. Caramba, sobrou letra A, sobrou cadeia conjugada, é o gabarito. Mas o que é cadeia conjugada? Daria para você acertar, mesmo sem saber. Beleza? Só vou dar aqui para não te deixar sem resposta, fazer um breve comentário do que seriam essas cadeias conjugadas. Observem que eu tenho ligação dupla no licopeno isolada, que é essa aqui no cantinho, uma isolada, que é nesse cantinho, e conjugadas, justamente porque essa ligação π, ela pode migrar desde esta ligação para cá, essa π pode migrar para cá, essa π pode migrar para cá. Então, essa conjugada seria justamente essa ideia alternada, uma sim, uma não, uma sim, uma não, uma sim, uma não. E justamente essa possibilidade de fluxo de elétrons é que vai possibilitar a observação das cores, beleza? Que no licopeno vai ser vermelho, tanto que o tomate é rico em licopeno, beleza? O caroteno vai ser laranja. E aqui, turminha, ó, essas conjugações que justificam a coloração. Portanto, eu não considero isso aqui uma questão decoreba, eu considero uma questão que a técnica do carteado deveria ser a solução. Enquanto você poderia não conhecer claramente a ideia de ligações conjugadas, ainda que não seja difícil também saber, isso aqui não é um assunto inédito, as outras 4 opções têm a ver com a química orgânica básica, com o fundamento de química orgânica, com aquilo que se estuda no início mesmo dos estudos dos hidrocarbonetos. Portanto, daria para acertar essa questão tranquilamente na minha concepção, tá bom? Com todo respeito a todos que pensarem diferente disso. Turminha, questão 113. A questão 113 vai falar de biochips, beleza? Biochips, e vai trazer essas duas equações. Então, de modo simplificado, o que a gente vai perceber? Eu tinha aqui, ó, oxigênio na forma de substância simples, e esse oxigênio se combina lá formando peróxido. Ó. Eu tinha aqui, ó, 3 iodos, 3 iodetos, né? Então são 3 átomos de iodo com NOx menos 1. E aqui eu tenho, ó, I3 menos. É bem sutil, né, galera? Mas, ó, 3I menos é diferente de I3 menos, porque aqui eu tenho 3 cargas negativas. Aqui eu tenho apenas uma carga negativa distribuída em 3 átomos. Portanto, o oxigênio está tendo seu NOx variado, que aqui ele sai de 0 e aqui ele vai, no caso do peróxido, para menos 1, beleza? De 0 para menos 1 é uma redução. Eu tenho aqui no segundo caso o iodo tendo sua carga dividida. Eu tinha aqui 3 I menos virando I3 menos. Então, o NOx de cada iodo, se eu for dividir essa carga, está aumentando. O oxigênio diminui o NOx, o iodo aumenta o NOx. Poderia falar do oxigênio aqui também, ó, do oxigênio aqui também, que nesse processo está acontecendo o inverso. Se eu focasse só no oxigênio, aqui o peróxido está virando O2, beleza? Portanto, eu tenho variações de número de oxidação, beleza? Tanto na etapa 1 quanto na etapa 2, eu tenho variações do número de oxidação. E o comando da questão pergunta, o tipo de reação
que ocorre na superfície do biochip nas duas reações do processo é, galera, oxirredução. Eu estou tendo variação do NOx, tanto do oxigênio quanto do iodo, beleza? E a questão nem está discutindo quem está oxidando, quem está reduzindo, quem está ganhando, quem está perdendo, beleza? Quem é ânodo, quem é cátodo, poderíamos até ir adiante. Questão 119, questão falada também assim, exaustivamente nas aulas de revisão, galera, que é o petróleo. O processo físico de separação do petróleo consiste na destilação fracionada. Então, nós falamos na semana anterior ao Enem que eu tenho processo físico e processo químico para a gente pensar. O processo físico, basicamente, é eu aquecer a mistura, que é o petróleo, em temperaturas diferentes, de modo gradativo, para separar as frações do petróleo. E o processo químico seria o craqueamento, quando a questão abordasse a ideia de craqueamento, beleza? Então, essa questão fala da destilação fracionada. Então, olha só, turminha. Aqui na fração 4, ó, os mais leves são os gases, depois gasolina, querosene, óleo diesel. Isso aqui, gente, questão clássica. E qual é a explicação para demandar uma energia tão maior, né? Ó, a fração 4 precisa ser aquecida em temperaturas entre 260 e 350 graus Celsius. Essa temperatura é extremamente alta, porque quando a cadeia é maior, o contato entre as moléculas também é maior. Exatamente. Ó, imagine se eu tenho uma cadeia do tamanho da ponta do meu dedo, outra da ponta do meu dedo. O contato é desse. Ó, que seria o metano. O butano já vai ser um pouco maior. O octano, que é a gasolina, um pouco maior. E à medida que a gente vai aumentando a cadeia, aumenta o contato. Se aumenta o contato, aumenta o que, galera? As forças de interação. Então, esse é o esquema, gente, de destilação do petróleo. Você tem que saber, você tem que entender, beleza? O resíduo do petróleo vai para um novo esquema aqui, para a gente poder fazer uma torre, usar numa torre de destilação a vácuo e utilizar óleos pesados, lubrificantes. Então, o petróleo ele é todo aproveitado, gente. Por isso que as pessoas se matam. Isso não é justificativa. Por isso que o petróleo ele tem um valor comercial tão grande. Por isso que ele gera guerras, galera. Só que isso tudo é evidente que tem que acabar, galera. Tem que acabar. Isso aqui tem que ser disseminado em prol da igualdade. Turminha, beleza? Então, ó, letra D é o gabarito porque as forças intermoleculares são mais intensas, tendo em vista que a superfície de contato vai ser maior, tendo em vista que as moléculas maiores se tocam, né, se encostam mais. Próxima questão, questão 121. Gente, questão 121 trouxe uma extensão, uma expansão da regra do octeto, e é bom falar sobre isso, que quebra paradigmas, beleza? A gente costuma falar o seguinte: os gases nobres são gases inertes, porque eles não se ligam, não reagem, não interagem. Gente, mas nada é completamente sim na química, é completamente não. A gente tem as exceções, os casos particulares, e o xenônio, ele já é um gás nobre de raio um pouco maior, os seus elétrons de valência já estão distantes do núcleo, e o xenônio ele permite a expansão do octeto. Exatamente, o xenônio ele pode expandir, ele pode passar de 8 elétrons na sua camada de valência, e é isso que acontece nessa molécula que foi mencionada na questão, porque a questão fala aqui sobre esse composto aqui, ó. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difluoreto de xenônio. Então, quem é o difluoreto de xenônio? É esse cara aqui, ó. O xenônio, que tem 8 elétrons na sua última camada, faz uma ligação covalente com um átomo de flúor, faz uma ligação covalente com outro átomo de flúor. Cada parzinho de elétron compartilhado são 2 elétrons, beleza? Então, 2, 4, 6, 8, 10. Portanto, o xenônio permite a expansão do octeto para até mais, tá bom? Eu tenho também o tetrafluoreto de xenônio, que teria 12. Nesse caso, o difluoreto de xenônio possui 10 elétrons na camada de valência. Ah, Filipão, mas ele é um gás nobre. Beleza, ele pode reagir. Tranquilo? Os gases nobres menores, para que eles participem de reação, as condições são muito extremas. Já a partir do xenônio, não. Beleza?
Turminha, outro assunto extremamente badalado que a gente falar sobre substâncias hidrofóbicas, hidrofílicas e anfifílicas. Falamos sobre isso em diversas questões nas aulas de revisão. E exatamente essa estrutura está em uma das questões revisadas na semana véspera. Exatamente essa estrutura, esse mesmo desenho aqui. Quem tem acompanhado viu essa estrutura. Então vamos aqui no texto, rapidamente. A questão fala da fluidez da membrana celular, é caracterizada pela capacidade de movimento das moléculas componentes dessa estrutura. Os seres vivos mantêm essa propriedade de duas formas, controlando a temperatura ou alterando a composição lipídica da membrana. Neste último aspecto, ou seja, o aspecto da composição lipídica, o tamanho e o grau de insaturação das caudas hidrocarbônicas dos fosfolipídios, conforme apresentado na figura, influenciam significativamente a fluidez. Isso porque, agora vem a dica, agora a questão te conta, caso você não soubesse, né, você já sabia, mas caso você não soubesse, isso porque quanto maior for a magnitude das interações entre fosfolipídios, menor será a fluidez da membrana, beleza? Então, quanto maior forem as interações, menor será a fluidez. Portanto, o contrário que também vai ser o contrário. Observem só, galera, o que eu tenho é esse esquema aqui, ó. Eu tenho um meio externo que interage bem com a água, por isso que essa cabeça do fosfolipídio é polar. Eu tenho um meio interno que também é um meio hidrofílico, né? Eu tenho água aqui, portanto essa cabecinha polar interage bem com esse meio interno. E as caudas se escondem. Mas por que essa caudinha aqui, ó, tem essa dobrinha? Justamente para mostrar que eu tenho uma insaturação. É um ácido graxo, ó, insaturado. E a gente já falou aqui, gente, recentemente, a gente já falou isso várias vezes, que quanto mais insaturado, maior é a tendência do estado olefínico. Menor vai ser a viscosidade, enquanto os lipídios saturados tendem mais até ao estado sólido. De tal maneira que a gente vai perceber que esse arranjo aqui, ó, ele é o arranjo que está na combinação da bicamada lipídica, né? Está escondida, as cabecinhas polares estão interagindo com a água e a cauda apolar está escondida, mas eu tenho aqui, ó, insaturações. Quanto maior o número de insaturação, maior vai ser a fluidez. Portanto, a estrutura 2, que é a letra B, vai ser o nosso gabarito. Questão 125, galera. Pô, questão 125 é legal vocês fazerem algo que eu também já venho sugerindo, que é lerem de vez em quando alguns artigos no Google Acadêmico. Coloca no Google Acadêmico, pega um assunto do seu interesse, joga lá e se familiarize com a ideia do artigo científico, do artigo acadêmico, beleza? Essa questão aqui é uma questão relativamente simples, que estava nessa revista aqui, ó, Chemical Society Review, beleza? Uma revista de 2014. Eu fiz rapidamente uma consulta aqui só para ilustrar, para mostrar para vocês. É essa revista aqui. E a revista vinha falando exatamente dessa ideia aqui de poder. O artigo é esse aqui, ó. Produzir uma bateria zinco-ar, bateria zinco-ar. Recentes avanços na bateria de zinco-ar, que eu tenho oxigênio e zinco gerando corrente elétrica. Esses carinhas aqui, que foram os cientistas, né, que publicaram o artigo, Lee e Dye, beleza? Primeiro nome, sempre um pouquinho mais complicado a gente falar, né? E o que o Enem trouxe é essa estrutura aqui, ó. Reproduziu essa estrutura que está no artigo. Observem só, eu tenho aqui oxigênio virando hidroxila, ó, o oxigênio se transformando em hidroxila, e eu tenho aqui o zinco se transformando em hidróxido de zinco. Eu tenho aqui, na verdade, um tetrahidróxido de zinco, beleza? Que é um complexo, é um ânion, né? O tetrahidróxido de zinco. Como a carga do zinco é 2+, e a hidroxila é -1, então 2+, com 4 hidroxilas, sobram 2 cargas negativas. Por isso que esse tetrahidróxido de zinco, ele vai ter um excesso de carga negativa, vai ter um saldo de 2 cargas negativas. Mas é uma questão extremamente simples, porque eu tenho, de um lado,
o O2 virando hidroxila, do outro lado o zinco oxidando a zinco mais 2, na forma de tetrahidróxido de zinco. Aí a questão pergunta para a gente exatamente isso aí, ó. Tá? O artigo também traz essas equações, só para ilustrar. Ó. Então percebam que a reação que ocorre no eletrodo negativo é essa aqui, o zinco virando zinco 2+, e no eletrodo positivo é essa aqui, o O2 virando o hidroxila. Então aqui no ânodo o zinco oxida a zinco 2+, o produto é o zinco 2+, na forma de tetrahidróxido de zinco. E no cátodo o O2 se reduz a hidroxila e o produto é o OH-. Beleza? Por que o gabarito vai ser a letra E? Porque a questão pergunta justamente sobre o funcionamento da pilha, a espécie química formada no ânodo. O ânodo, gente, é onde ocorre a oxidação. Ó. O ânodo é onde ocorre a oxidação, onde ocorre a perda de elétron. Então, onde está ocorrendo perda de elétron? Está liberando esse cara aqui, tetrahidróxido de zinco. Portanto, tetrahidróxido de zinco é o produto do ânodo. Questão bem fácil, né? E mais uma questão de eletroquímica, que eu acho que é a última questão, se eu me perdi em alguma, foi de modo involuntário, mas que é a última questão de química que a gente vai resolver hoje, que é mais uma questão de eletroquímica. Para realizar o desentupimento de tubulações de esgotos residenciais, é utilizada uma mistura sólida comercial que contém hidróxido de sódio e outra espécie química pulverizada. Então tem hidróxido de sódio e outra coisa, tá? Pulverizada, em pó, né? Fragmentada. Quando é adicionada água a essa mistura, ocorre uma reação que libera gás, hidrogênio e energia para formar calor, aumentando a eficiência do processo de desentupimento. Considere os potenciais padrão de redução da água e de outras espécies químicas em meio básico. Então, turminha, a questão afirma que libera gás e hidrogênio. Então, o gás e hidrogênio já está garantido aí. Ó. Vai ter liberação de gás e hidrogênio. Aí a gente vê essas equações. Beleza? Ó. A única equação que envolve gás e hidrogênio é essa aqui. Ó. É a primeira. Que é a água ganhando elétron e virando gás e hidrogênio, liberando também 2 hidroxilas. E o potencial para que isso ocorra é de menos 0,83. O potencial é de menos 0,83. Beleza? Aí quer saber o seguinte, dentre essas opções, qual é a outra espécie que está presente na composição da mistura sólida comercial para aumentar a sua eficiência? Turminha, observem só, essa reação aqui, ó, ela vai acontecer. A redução da água produzindo H2. Por quê? Porque a questão menciona que o H2 é um produto. Portanto, a gente precisa saber qual oxidação vai acontecer. Para a gente saber qual oxidação, a gente vai ter que ver assim, quais dentre esses metais podem sofrer oxidação frente a esse potencial. Beleza? Somente aqueles que tiverem um potencial menor, potencial de redução menor. Beleza? Então a história é essa. Eu não preciso nem inverter, é só comparar assim mesmo. Ó. O potencial de redução da água ganhando elétron virando H2 é menos 0,33. Quem tem potencial menor que isso? Ó? Esse aqui tem maior, lembrando que os números são negativos, né? Esse é maior, esse é maior. Esses dois têm potencial menor. Opa! Então esses dois aqui seriam candidatos. Esse aqui é bem pouquinho, né? E esse aqui é bem menor. Aí eu vejo, ó, alumínio e ferro seriam candidatos. Na opção, eu não tenho alumínio metálico e ferro metálico. Eu tenho apenas alumínio metálico. Beleza? Fiquem atentos que quem vai sofrer oxidação não é o hidróxido de ferro. Aqui o ferro está oxidado já. Quem vai sofrer oxidação é o ferro metálico. Então, essa opção hidróxido de ferro 2 está fora, não faz sentido. Apenas a opção alumínio poderia suprir a nossa resposta de modo satisfatório. Beleza, turminha? Então, foram essas as questões que eu encontrei, galera. Fiz agora cedinho pela manhã. Espero que vocês tenham acertado o maior número possível. Naquela que vocês erraram também, não se desespere, não fica preocupado. Bola para frente. O ano de 2019 ainda está rolando. Se você tem outros objetivos em relação a outros vestibulares, por exemplo, prova da UERJ, FUVEST, você está em todo o Brasil,
podendo assistir também a esse vídeo nos seus vestibulares locais. Continue se dedicando, você sabe que o Enem, você só vai saber o Enem em 2020. Você fez o que tinha que ser feito, beleza? Não há mais o que fazer em relação ao Enem. Então, bola para frente, estratégias diferentes para provas diferentes. Espero ter ajudado você com essa correção, espero que você tenha gostado, não somente do resultado, mas da forma que a gente resolveu essas questões aqui. Eu te peço, se inscreva nesse canal, fique conosco, ative esse sininho, porque de hoje em diante seguiremos batalhando por questões especificamente sobre a prova da UERJ, segunda fase, e a partir de pedidos dos alunos de outros vestibulares, de outras regiões, também teremos o maior prazer em resolver as questões e contribuir para a sua formação. Um grande beijo, foco nos estudos e vamos lá, 2019 está ainda aí, ó. Hoje é dia 11 de novembro, ainda tem muita água para rolar. Beijão e até a próxima!